Nesse vídeo você vai ver uma tatuagem no estilo comics, né, do Hulk, personagem ali da Marvel, e um projeto de uma medusa em neo tradicional, muito irado, que eu tô começando pra fazer um fechamento de braço. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco fica aí que eu já te mostro. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 8h11 da noite. Mais cedo eu tinha uma tatuzinha marcada, né, pra fazer no Henrique. A primeira dele comigo. Ele queria fazer aquele carimbinho que você faz no pezinho do bebê quando ele nasce. Ele queria mandar aqui na parte interna do bíceps. Só que ele não queria só carimbar chapado de preto, assim. Ele queria um efeito um pouco mais trabalhadinho. Ele me pediu pra fazer umas aquarelas, uns efeitos de tinta em volta, como se ele não tivesse, né, espalhado, dando uma borradinha ali nas cores. E ele queria bastante colorido e tal. Então eu parti, né, da referência da imagem original que ele me mandou lá do carimbinho, lá do pé da bebê. Fiz o formato principal ali e fiz um acabamento como se fosse uma pintura, né, como se tivesse uma pintura de aquarela fazendo essa forma aí. Então ficou uma mistura do que é o carimbo, que dá aquela falhadinha, né, que tem aqueles frizz marcando ali onde são as dobrinhas, onde não encosta totalmente a sola, e além disso as manchas espalhando pela lateral. Eu fiz isso tudo com uma Magnum 9, tanto a parte preta quanto as cores, sempre ali dos escuros pro mais claro, deixando essas áreas, né, mais falhadinhas, mais esfumaçadas, e pesando em algumas outras áreas para fazer o acúmulo da tinta, a gotinha, o efeitozinho da aquarela. E vim com uma liner de 7 só para fazer uns pontilhados, uns respinguinhos e endurecer um pouquinho os cantos de algumas das manchas. Aquele efeitinho mais simples da aquarela que funciona bem legal. Ele curtiu, ficou aí desse jeito que vocês estão vendo no vídeo. Depois disso eu tinha um resto de tempo livre aí no meu fim de tarde, aproveitei para adiantar um próximo projeto aí. Tem alguns projetos na fila para adiantar, vocês vão ver eu fazendo aí ao longo da semana, mas hoje eu comecei com um bem simplesinho, que é uma rosa dos ventos. Então ele vai fazer no antebraço, ali na referência que ele me mandou tem um círculo pontilhado e atrás tem um mapa. Ele queria mudar o mapa, né, não, aquele mapa que tá lá não é referente ao que ele queria representar. Então a ideia era botar principalmente as Américas ali no fundo. Então a gente achou um globo que tivesse um foco nas Américas e ele quis encaixar ali meio que na proporção do que seria o globo mesmo, considerando o círculo como o globo. Então eu fiz esse desenho rapidinho, ficou bem simples, mas bem bacaninha, e a gente vai mandar pra pele em breve. Eu mostro aqui pra vocês, beleza? Então é isso, vou pra casa editar um vídeo de dicas, se tudo der certo, termina ele hoje. Amanhã tem mais, eu conto aqui. Valeu, até já! Hoje é quarta-feira, são 2h15 da tarde. Hoje é meu dia de folga, então tô aqui em casa tentando não trabalhar, mas eu esqueci de gravar sobre ontem, acabou aqui na correria, né, eu não parei. Então vamos lá, no comecinho do dia eu adiantei, né, e terminei o projeto que eu vou fazer na Luana em breve, provavelmente nesse sábado agora. A Luana queria tatuar o Pokémon Lugia, na verdade 2 Lugias, o Lugia normal e o Lugia Shine, né, a versão com as cores alternativas dele, e ela queria fazer eles voando, meio que num movimento circular, assim, como se fosse um Yang. Ela me deu uma referência que é tipo um desenho mais aquarelado e tal, que tem só umas silhuetas, mas a ideia era captar aquele tipo de disposição, de movimento de uma criatura com asas, alada ali, com rabo e meio que um corpo parecido com um dragão, que são características aí da própria Lugia. Então eu fiz com base em algumas imagens de referência, imagens oficiais aí, peguei uma que ela tá bem de lado voando e fui recortando a imagem, distorcendo as formas dela para encaixar dentro de um círculo, para ficar completamente circular ali, tangendo a circunferência. E aí, a partir daí eu fiz o contorno, desenhei por cima, tudo mais, e fui espelhando e girando para colocar, né, a outra na outra parte de baixo. Então é isso, projetinho bem bacaninha, mais um Pokémon aí que vai pra conta. Assim que eu fizer eu mostro aqui pra vocês. E ontem também, a partir do meio da tarde, tava marcado aí pra tatuar o Lucas. Ele chegou lá pra gente mandar um hook na lateral da perna
perna dele. Eu mostrei eu criando esse Hulk na semana passada. Foi uma tatu muito irada de fazer, muito foda. Eu adorei muito o resultado. Vai com certeza pro portfólio. Eu tracei ela com uma liner de 5. Usei uma liner de 11 para alguns traços intermediários e uma liner 14 para fazer os bolds. Se você considerar, né, que ele tem a mão ali em primeiro plano, aquela mão ela tem um contorno muito mais destacado, muito mais presente. Eu optei por fazer linhas bem grossas nele, porque ele tem essa coisa de ser bruto, né, de ser mais rústico, e também, né, pelo traço, pela característica da arte final do quadrinho, eu também fui para esse caminho. Além disso, ele tem poucos detalhes na anatomia e tudo mais, né, em questão de contorno, só na cara que tem mais, lógico, mais detalhes. Então eu fiz um trabalho muito grande aí de mapear as áreas de luzes e de sombras para delimitar, para destacar essa iluminação de uma forma bem maneira. O Lucas gosta da maneira como eu trabalho as cores, então foi bacana, eu tive uma liberdade para propor alguns efeitos, alguns acabamentos interessantes aí. Um deles é que na sombra, na parte mais escura, né, quando eu sombreei, eu jogo aquele cinzazinho, né, aquele sombreado com cinza, o preto puro que fica acinzentado, e aí você vem chapando com a cor por cima para fazer o degradê da sombra para a luz. Nessa parte mais escura da sombra eu não comecei com verde escuro, eu comecei com roxo, ou seja, eu distorci um pouco a percepção da sombra ali propositalmente para que a sombra fosse uma sombra fria e não acinzentada, um verde acinzentado. Então eu joguei um roxo bem sutil ali na parte mais escura da sombra, que vai evoluindo para um verde escuro, pouco saturado. Então eu fiz essa passagem aí da sombra mais fria para depois ir entrando num verde mais vivo, mais bandeira, que é o tom médio dele, e deixando espaço aí para um verde limão, um verde bem amarelado para a parte de luz. Então eu fiz essa passagem de cores usando o roxo como complementar ao verde, que também é a cor que vai estar no fundo para destacar a cor principal do verde. Se você joga uma cor complementar atrás, você recorta, destaca ainda mais por contraste. São cores que estão opostas aí na tabela do círculo cromático. E também, claro, não é por acaso que é a cor da bermuda dele, a cor que o character design aí foi sendo, né, melhorado ao longo dos anos para isso fazer mais sentido. Isso acontece com muitos personagens na hora de criar. Você escolhe ali cores que vão funcionar bem, uma vai destacar a outra e vai ficar mais impactante. Então foi isso, uma tatu super cheia de atenção aí pra fazer. O resultado ficou maneiríssimo, tô amarradão. Mais uma aí pra conta. E é isso, agora eu vou tentar descansar e daqui a pouco eu volto mostrando um pouquinho mais da minha semana. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 11 minutos da noite. E hoje foi dia de fazer algumas tatuas rapidinhas, né? A primeira delas foi na Ana, que veio aqui pra homenagear a avó dela. Ela queria fazer, né, uma composiçãozinha que é bem clássica, que é uma carinha de uma avó com dois óculosinhos, o cabelo preso e umas florezinhas, né, cruzando com a palavra vó escrita. Então uma tatu super delicadinha que eu fiz com uma liner de 5 pra ficar bem fininha e tal. E eu usei uma Magnum Round 9 pra sombrear e colorir. A Ana tem pele negra, ela queria botar umas coresinhas, me perguntou se eu achava que ia ficar legal. Como a área que ia receber a cor, né, tá bem definida, bem delimitada e não embola muito, então mesmo que deu uma certa escurecida pelo tom de pele dela, né, a gente concluiu que ainda ia ficar aparente a cor, então daria sim. Então nesse caso a gente colocou ali o verdinho, né, na folha e o vermelhinho nas pétalas das flores. O desenho ficou bem explicadinho, ela curtiu pra caramba e logo em seguida chegou a Francis pra fazer uma tatuzinha, na verdade duas que ela tava marcada. Uma são 2 Fs em linha, super delicadinho também no pulso, e a outra um F maior, mais grossinho, mais trabalhado na cintura. Duas tatuzinhas também, essas eu fiz com uma liner de 7, porque eu queria que a linha ficasse um pouco mais presente nessa do pulso e pra ajudar a preencher também e definir os contornos com a liner de 7 na da cintura. Então essas foram as tatuzinhas de hoje, mais comerciaisinhas, super simples. Eu aproveitei o resto do dia pra fazer umas ações aí no meu Instagram. Quem me acompanhou aí essa semana viu que eu tô participando aí dessa brincadeira de compartilhar, né, trabalho de outros artistas. Então a galera interagiu lá comigo, eu tive tanta resposta. Em, sei lá, menos de uma hora eu tive umas 200, 300 respostas lá no meu stories, que eu falei, reage aqui a esses stories que eu vou ver a foto que eu curti mais no seu feed e vou compartilhar aqui. E aí a ideia é que todo mundo comece a interagir, participar dessa promoção e os artistas se compartilharem, divulgarem o trabalho dos outros. Caralho, muita gente, impossível de conseguir olhar todo mundo, mas eu fiquei um bom tempo dedicado a isso, que eu achei maneiro a interação, achei que valia dar essa moral aí, e é maneiro pra conhecer o trabalho de todo mundo, saber a variedade do que tá sendo feito aí. Brincadeira legal que rendeu uma parte da minha tarde hoje. Por causa disso eu tô um pouquinho atrasado, mas eu vou chegar em casa agora, vou começar a trabalhar num projeto que eu já mostro pra vocês, vai ficar foda. Valeu! São 1h15 da madrugada de quinta pra sexta. Oi.
Eu acabei de fazer o esboço do projeto da Medusa, que eu vou fazer no fechamento meia manga da Letícia. Algumas semanas atrás eu mostrei, eu começando esse projeto, eu fiz um freehand no braço dela pra estudar como é que ia se dispor o desenho e tudo mais, tirei um molde. E aí comecei a esboçar, mas eu fiz só o mapa do rosto e da mão, sem nenhum outro detalhe, com base ali naquela minha ferramenta de 3D, de modelos 3D, que eu rotaciono, né, os modelos, coloco a luz, enfim. E hoje eu peguei aquela base de rosto e mão pra botar todos os detalhes, as características ali na Medusa, né, principalmente as cobras enroscadas nela no lugar do que seria o cabelo e todos os outros detalhes de acabamento e tudo mais, e fazer um estudo de sombra, ou seja, fazer um esboço finalizado, né, um sketch já muito próximo do que seria ele pronto. Eu comecei usando um brush bem grosso só pra mapear o formato e a largura que as cobras iam ter. Em vez de eu fazer em linha, uma linha outra, eu optei por estudar o formato do sólido como um todo, né, da silhueta da cobra. Isso me ajudou a pensar, né, na continuidade do corpo dela e aquelas dobras mais estilizadas, porque ela não fica fazendo só um Szinho, ela tem, se você presta atenção na cobra, ela faz umas barrigas que dão umas partes mais retas e depois dobra de novo. Então, se você prestar atenção, né, não é tudo redondinho e simétrico, ela tem umas deformidades na maneira dela se enroscar que deixa ela um pouco mais sinistra também. Eu fiz esses formatos para depois vir passando sim o lápis e definir o que seriam os contornos, aí eu já consigo intuir a torção dela. Tem umas partes que são mais barrigas e outras que são mais costas, aí eu já consigo ir intuindo no próprio sólido, quando eu fiz assim, mesmo com uma cor chapada, tendo uma ideia da torção dela para depois eu passar limpo nas linhas. E aí fiz todos os detalhes, acabamentos de maquiagem, sombra do olho, da boca e todo esse mapa levinho de sombra, tudo com a ferramenta que seria do lápis, ferramenta que simula a textura do lápis no Sketchbook Pro. Com isso, tem mais ou menos uma ideia. Eu vou mandar agora para ela para ver o que ela acha, se eu mudo alguma coisa antes de fazer a versão final, né? Finalizar as linhas para ir então fazer a pintura final desse desenho, pra gente ter a nossa concept aí da próxima tatuagem de fechamento, que já é semana que vem. Então eu tenho que terminar esse projeto o quanto antes. Então, beleza? Isso aí, daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 8 horas e 15 minutos. E hoje foi dia de tatuar o Manuel, que veio fazer os planetas do sistema solar. Ele já tinha o começo de uma tatuagem rodeando aqui o antebraço, perto ali da dobra do cotovelo, né? Ele tinha uma marcação de sume muito clarinha que um tatuador fez há um tempo atrás nele, e ele não curtiu a ideia, o tatuador acabou não continuando o projeto. E ele queria dar um jeito nisso, porque estava começado, embora tivesse muito clarinho, né? Já tinha uma marcação ali, alguma coisa que não tinha ganhado forma. Então um desafio aí de continuar a partir do que já tinha sido feito. Como que a gente resolveu isso? Eu fiz uma série de stencils com circunferências, né, dos planetas, no tamanho, eu medi ali na régua mais ou menos no tamanho do que ele já tinha marcado, que estavam meio tortinhos e tal. Eu precisava seguir uma linha minha, né, um stencil meu. Para a maioria dos planetas eu fiz só a circunferência, mas para alguns planetas que são maiores e mais detalhados, além do Sol, que é maior e tinha mais detalhes, mas Júpiter e Saturno principalmente, que Júpiter tem todas aquelas manchas na superfície e Saturno tem os anéis, e eles são maiorzinhos. Esses eu, além da circunferência, eu fiz alguns detalhes ali, né, para mapear mais ou menos a distribuição dessas manchas, ou para mapear o anel. E aí eu fui colando planeta por planeta em cima do que ele já tinha de marcação ali, meio que para carimbar por cima com stencil, e aí eu cobri, sumi com aquela marcação original, fazendo a minha tatuagem por cima. Então, primeiro a gente teve esse quebra-cabeças aí, para rodear o braço, calcular todos os espaços, todos os encaixes para caber certinho no formato do que ele já tinha marcado e dar essa volta. Depois que a gente fez isso, e foi surpreendentemente mais fácil do que a gente imaginava, acho que eu fiquei bom em colar o stencil por cima de um espaço que já tinha ali pré-definido. Depois que a gente fez isso, foi muito suave. A gente optou junto por fazer uma linha de contorno para recortar e definir melhor esses planetas. Eita, calma aí, tá cheio de mato. A gente optou por fazer um contorno, né, para definir melhor, recortar mais esses planetas. E eu fiz um trabalho de sombrinha de base só para dar aquele volume da esfera, que é muito importante, para definir um pouco mais, né, de onde está vindo a luz, né, já que, né, eles estão em direção ao Sol e tudo mais. E aí vim colorindo individualmente, dando aquela texturazinha de cada um ali, para dar a característica individual de cada planeta. Então foi uma tatu razoavelmente simples, deve ter demorado aí umas 2 horas e meia, 3 para fazer no máximo. Acho que até menos, deve ter durado aí umas 2 horas e meia. Essa foi a tatu de hoje. Agora eu vou pra casa continuar aquele projeto lá da Medusa, porque eu tenho que terminar o quanto antes. Semana que vem a gente já começa a tatuar. Sexta-feira à noite vai ser mais trabalho. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Valeu!
São 3h42 da madrugada de sexta para sábado. Eu passei umas boas horas agora trabalhando no projeto lá da Medusa. Primeira parte eu comecei a fazer algumas alterações de anatomia, pequenos detalhes de, por exemplo, botar uma cobra mais em primeiro plano aqui na frente do rosto dela, na parte de cima, na frente da cabeça, onde tinha só um bolo de cobras e que não tava tão interessante. Enfim, algumas alteraçõezinhas de posição e tudo mais, que a Letícia me passou como feedback. Eu troquei uma ideia com ela e a gente foi decidindo alguns caminhos, e em seguida eu fui lapidando um pouco mais o acabamento e experimentando mais cores, né? Eu comecei a fazer uns testes de cor, acabou que eu me empolguei um pouco e fui polindo um pouco mais o acabamento, fazendo alguns efeitinhos bem bacanas para ter uma versão mais ou menos finalizada. Então o concept é esse, né? Mais uma rodada aí de trabalho em cima dessa imagem. Mandei agora de novo pra Letícia, essa hora ela já tá dormindo, então esperar agora a resposta para saber se ela curtiu tudo. A gente tá fazendo essa criação conjunta aí, tem bastante detalhe, é um projeto, né, que vai ser um fechamento bem importante, também vai ser foda pro meu portfólio. Então a gente tá deixando um tempo de maturação entre uma etapa e outra pra gente olhar depois no dia seguinte ou 2 dias depois e ver se é isso mesmo, se a gente não deixou nada passar. Então daqui a pouquinho eu volto com um pouco mais pra vocês. Valeu! Hoje é sábado, são 4h26 da tarde e hoje eu... 4h20, bom horário. Hoje eu tinha 2 tatuagenzinhas marcadas pra fazer. A primeira no Vinícius, era uma Rosa dos Ventos, que eu, né, fiz a arte essa semana. Ele foi mandar no antebraço, super tranquilo. Uma tatuzinha que durou aí mais ou menos 1 hora fazendo. Eu fiz ela toda com uma liner de 5 pra fazer, né, as linhas bem delicadas. Tinha uns detalhezinhos ali nos mapas, no mapa do fundo, umas linhas mais juntas, então fiz com bastante cuidado. E aí sombreei com uma Magnum Round 9, tudo com preto puro, né, no esfumaçadinho. E deixei um outline, um espaço de, né, sem preencher, sem pintar, de linha branca mesmo, na parte externa ali da Rosa dos Ventos, porque esse mapa do fundo, né, ia ser todo cinza pra não embolar muito, então pra separar uma coisa da outra, dar um efeito maneiro aí de cartografia. É isso, essa foi a primeira tatuzinha. Logo depois chegou a Luana pra fazer a tatu dela, que tava marcado comigo. Ela que veio fazer aqueles 2 Lugias, né, 2 pokémons ali, um na versão normal e outro na versão Shiny, né, que tem as cores alternativas ali, é um pokémon especial, que é mais raro de ser encontrado e tal. Eu tinha feito lá essas 2 Lugias interagindo ali circularmente, como se fosse um yin yang, né, meio que girando, voando assim. Outra tatu bem tranquila, super maneira de fazer. Nessa eu usei uma liner 7, fiz ela toda com uma linha de uma espessura única e usei a 7, que eu queria uma linha um pouco mais grossa, um pouco mais presente, assim, pra deixar o contorno mais destacado. Por se tratar de Pokémon, né, eles têm poucos detalhes, não é muito complexo, assim, a quantidade de linhas, então valia a pena botar uma um pouquinho maior, um pouco mais destacada. Então fiz toda a linha e depois colori, né, com uma Magnum Round 9 também, e fiz um efeitinho de aquarela só pra preencher o espaço ali do círculo, pra intuir um pouco mais que tem essa questão do círculo e que tem, né, a questão do yin yang. Então ajudou aí a separar, né, as 2 cores que estão rodopiando ali na imagem. Então, essas foram as últimas tatuagens da semana. A semana tá terminando. Eu ainda tenho que terminar aquele projeto lá da Medusa. Não sei se eu volto, se eu ainda mostro nesse vídeo ou no vídeo da semana que vem. Vocês vão descobrir agora quando terminar. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.